Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nosso tema de hoje será o imperialismo. Vamos lá, então. Bom, aqui, como sempre, né, como nós temos feito ao longo das nossas videoaulas, eu apresento para vocês o nosso mapa mental. Bom, então nós temos aqui a Conferência de Berlim, que vai levar a partilha da África. Nós temos os principais países que vão estar atuando no continente africano, explorando, dilapidando o continente africano, que nós temos aqui a Alemanha, a França, a Inglaterra, nós temos aí Portugal, Espanha, a Itália. Então, são países que estarão ali partilhando a África. E temos os Estados Unidos aqui na América Latina, que também vai ter a sua política imperialista, com a política do Belichick, com a doutrina Truman, América só para os americanos. Bom, e aí então nós vamos ver dentro desse contexto como essas nações atuaram e os motivos pelo qual levaram elas a ter as ações ou imprimir as ações imperialistas. Então vamos falar um pouco da estrutura do imperialismo. Então tem lá o eurocentrismo, né, a cultura eurocêntrica sendo espalhada, aí tem o aspecto religioso, né, o aspecto musical, o aspecto da literatura, da pintura, da escultura. Nós vamos sofrer aí, então, uma grande influência no campo da cultura. O darwinismo social, que, na verdade, né, vai ser relacionado ao racismo, que é a questão do branqueamento dessas populações, a imposição política, suposta democracia, desde que a democracia estabelecida nos países ocupados fossem e levassem ao encontro das necessidades dos países exploradores, dos países imperialistas. A missão civilizatória, essa é muito, muito, muito importante, né? A missão civilizatória, porque é o fardo do homem branco, ou seja, é você levar a cultura europeia, impondo essa cultura em todos os seus aspectos, religioso, do conhecimento cultural, do conhecimento literário, do conhecimento da escultura, da pintura, como eu já coloquei anteriormente, trazendo tudo isso para as outras populações e colocando a cultura, os aprendizados, as tradições das culturas locais dos países ao qual eles ocuparam para que fosse subordinado aos seus interesses, trazendo, então, a cultura europeia, o modo de vida europeu para se estabelecer nessas civilizações. A missão religiosa, o cristianismo é a principal, né, que vem, mas também vem junto aos chamados pentecostais, né, o calvinismo, o luteranismo e outras que virão também. O anglicanismo menos, mas principalmente o luteranismo e o calvinismo vão estar muito forte aqui na presença dos países colonizados. A economia, então nós temos aqui os novos mercados, que é uma necessidade de exportar suas matérias-primas, as suas manufaturas para essas regiões e, é óbvio, utilizar essa mão de obra barata para lucrar cada vez mais na produção das suas manufaturas. Bom, qual o significado histórico? Processo de expansão das principais potências coloniais e industriais, consequência da segunda revolução industrial, expansão capitalista. Aí tem que ficar muito claro, porque exportar o capital, né, não se exportava mais a fábrica, mas se exportava, se emprestava recursos a países e cobrava isso com altas taxas de juros, subordinando esses países dependentes, países que dependiam desses capitais para o seu desenvolvimento, aos interesses dos países imperialistas. As principais nações imperialistas, eu já listei para vocês, né? Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Bélgica. Bom, aqui alguns desenhos para simbolizar, né, o imperialismo. Então, aqui a partilha da África, na Conferência de Berlim, aqui, né, os grandes líderes, né, o urso aqui representando o império, tal, e aqui, né, o grande homem do imperialismo, levando e explorando, levando todas as riquezas para os outros países imperialistas, enquanto a população dos países explorados, dos países coloniais, ficam aqui sofrendo, né, e querendo, então, de volta os seus bens, as suas riquezas, né?
acelerado o crescimento populacional europeu. De 1900 eram 430 milhões de pessoas e a população dobrou nesse século. O crescimento das cidades, problemas da falta de emprego, miséria e criminalidade. Solução possível, a migração para outros países, né? Europa, Argentina, Brasil, Austrália. Gente, e aqui também é importante colocar, de 1900, né, a partir daí, então, o mundo começa a dobrar praticamente, né, na progressão aritmética da sua população, que tem a ver com vacina, tem a ver com saneamento básico, tem a ver com a descoberta da penicilina, ou seja, uma série de descobertas, de inventos que vão impactar diretamente na longevidade da população, ainda que alguns hoje queiram, né, negar o avanço da ciência. No final do século, o aumento da população das cidades, do poder aquisitivo das pessoas, permitiram que as indústrias ampliassem a sua produção. E aí é muito importante, vimos ali aquela transição, né, do mundo feudal para o mundo capitalista, sai a mão de obra não remunerada, o trabalho compulsório, e o compulsório tanto no sentido do servo como do escravo. E entra o trabalho assalariado, que vai fazer com que as pessoas agora tenham renda e possam, então, consumir, ainda que essa renda, na mão dos trabalhadores, da classe trabalhadora, ainda seja, né, muito pequeno. Mal e porcamente dá para eles sobreviver aí parte do mês com aquilo que ganhavam. Mas, de qualquer forma, estão consumindo, né, os produtos que são manufaturados aí pelos países imperialistas. O símbolo dessa massificação do consumo é o automóvel, o Fordismo, né? O Henry Ford, que vai inventar o automóvel, e ele chega a dizer que o sonho dele é que cada trabalhador, cada pessoa tivesse um automóvel na garagem da sua casa. E aí vieram vários outros inventos que não só melhoraram a qualidade de vida da população, mas que ampliaram, né, o investimento de capital e de produção também. O gás, o fogão a gás, os utensílios de vidro, de ferro, sabões industrializados, energia elétrica, a lâmpada, o motor a combustão, petróleo, a bicicleta, os periódicos, a indústria de alimentos, as ferrovias e tudo mais que vai levar aí o mundo a uma nova maneira de consumir, se comportar, de se transportar e também de se alimentar. Correto? Bom, fatores que explicam o imperialismo: busca de novos mercados, de novas fontes de energia e de matérias-primas. É óbvio, quanto maior a indústria, mais necessidade de matéria-prima, quanto mais matéria-prima, mais necessidade de produção, melhor, mais necessidade, maior necessidade de ter combustíveis, fontes de energia que ajudem a fazer com que essa indústria, essa máquina produtiva funcione cada vez mais rápida e cada vez mais capaz de produzir em larga escala. Políticos, né? A campanha imperialista foi usada pelos governos como uma propaganda política, despertando nas populações sentimentos nacionalistas. Aquelas grandes nações, né? O pan-germanismo, o próprio nacionalismo americano, que pouco se fala, mas que muito é usado na exploração de outras nações. Nós vimos agora esse depoimento do John Biden, que acabou de ser eleito, um democrata, falou que as vacinas americanas são para braços americanos, né? Então, esse nacionalismo está muito exacerbado. E toda a produção toda a produção de filmes, livros produzidos aí no século XX e agora mesmo no século XXI americana, também é toda ela voltada à exacerbação do nacionalismo americano. Né? Mas podemos falar do nacionalismo francês, nacionalismo alemão, italiano, né? Do nacionalismo belga, ou seja, grandes países que buscam se afirmar enquanto grandes potências e também enquanto grandes países, né? Com alto reconhecimento interno das suas potencialidades. Bom, culturais, né? Os europeus usaram a justificativa da missão civilizatória, eu já falei sobre isso, né? Segundo eles, os povos atrasados receberiam conquista de modernidade da indústria e de uma ciência superior. E o darwinismo social, né? Que foi muito usado pelo Spencer, que dizia aí que as populações deveriam cada vez mais, não só a nível do consumo, da cultura, mas até mesmo, o Hitler vai usar a eugenia, né? Até mesmo no aspecto físico, serem semelhantes aos europeus. Daí vem uma série de problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, né? Em relação à questão do racismo. É o cabelo que tem que ser liso, é a pele que tem que ser branca, é o olho que tem que ser claro, tem que ser alto,
ou seja, todo um padrão europeu que tem que estar associado, está associado à superioridade. Né? E daí, então, a discriminação do que nós chamamos de racismo estrutural. A partilha da África, como eu já falei, lá da Conferência de Berlim, então está aí a conferência que vai levar a essa partilha, e ali, então, o neocolonialismo também na Ásia e Oceania, que também foram repartidos entre a França, a Inglaterra e o Japão, que tinha grandes domínios ali na Indochina, né, na parte ali do Império Chinês, né, uma parte que estava ali sob o domínio do Japão, a Coreia, também dominada ali pelo Japão, a Ilha de Formosa, ou seja, o Japão também tinha ali seus interesses imperialistas. Bom, na China, nós vimos aí a ação dos ingleses, já falamos aqui para vocês de como eles se apropriaram dos territórios, principalmente a Inglaterra, com seu grande império, e aí nós vamos ter lá um fato bem importante, que é a Guerra do Ópio, que se desenvolveu entre 1839, 42 e 1856 a 1860. E a vitória dos ingleses foi reconhecida através da assinatura do Tratado de Nanquim, que deu a garantia que os interesses ingleses na região, o comércio cultural, seriam, então, respeitados pelos países ali da Ásia, do qual a Inglaterra se impôs ali, se incrustou nessa região. Foram, né, na ilha de Hong Kong, por exemplo, a Inglaterra assinou um tratado onde eles ficaram lá por 155 anos. Né? E aí, lembrando, gente, que a Guerra do Ópio, essa questão do ópio, que era uma questão cultural na China, era usado como forma de entorpecer, de evitar que a população chinesa se rebelasse contra o domínio inglês. Mas aí acabou sendo proibido, e aí então nós vamos ver todo o desenrolar do processo de independência e expulsão dos ingleses do território chinês. Na África, podemos destacar aí a Guerra dos Boeres, né, nome dado aos conflitos travados entre o Reino Unido e as repúblicas boeres, que, na verdade, hoje forma ali a África do Sul, né, ou a República, na época, de Transvaal. Os dois conflitos ocorreram, respectivamente, 16 de dezembro de 1880 a 23 de março de 1881 e de outubro, deixa eu ver ali a data direitinho, né, de 1º de outubro de 1899 a 31 de maio de 1902. O cerne do conflito está na gradual expansão britânica pelo subcontinente africano, em territórios previamente ocupados pelos holandeses. Daí, então, em 1887, a descoberta de jazidas de ouro, né, do mundo próximo, a petróleo. Então, a capital do Transvaal, assim, milhares de colonos britânicos passaram a fronteira para buscar riqueza em território boer ou em território holandês. O ministro Chamberlain envia um ultimato à República exigindo direitos iguais aos cidadãos britânicos, mas aí o Paul Kruger, que era, né, o primeiro-ministro aí o presidente de Transvaal, acaba, então, fazendo um outro decreto mandando que os britânicos se retirassem, e aí, então, veio aí a guerra. Mas aí é o Tratado de Vermont que vai reconhecer, então, a soberania inglesa na região. O imperialismo também europeu na Ásia, na Índia, por volta de 1763, né, os ingleses tomaram a Índia do domínio francês. As melhorias inseridas na Índia pelos ingleses até o momento da guerra, os cipaues beneficiaram exclusivamente aos homens brancos. Daí a intensificação dos nativos, sobretudo, a insatisfação, dos nativos, sobretudo daqueles que serviam como soldado na famosa Companhia das Índias. Os CIAPs, sem qualquer possibilidade de ascensão, sendo tratados de maneira desigual e com crença infundada de que os hindus e muçulmanos indianos seriam convertidos à força à nova religião, o cristianismo, por missionários ingleses, desejavam pôr um fim na dominação inglesa na Índia. E soldados revoltaram-se sobre a alegação de que os cartuchos distribuídos entre a tropa tinham sido untados com óleo de gordura de vaca, e tal ato era inadmissível, visto que a vaca, né, é um animal sagrado para os indianos. A revolta alastrou-se, tomou uma configuração social. As tropas inglesas só conseguiram sufocar a revolta
após alguns meses de luta. Após o conflito, a Índia foi transformada, na sua maior parte, em possessão britânica. Porém, a revolta gerada pelos cipaus não foi em vão e produziu bons frutos, como a extinção da afamada Companhia das Índias. Então, está aí, né? Estou mostrando aqui para vocês o Império Britânico. E lembre-se, né, que tinha uma máxima que dizia que no Império Britânico o sol nunca se punha. E se nós olharmos aqui, ó, tem território do Império Britânico aqui, território do Império Britânico aqui está a Inglaterra, né, onde estão as Ilhas Britânicas, na África, várias regiões, na Ásia e na Oceania. Ou seja, em algum lugar do Império Britânico o sol estava sempre brilhando. Daí, então, a máxima de que no Império Britânico o sol nunca se põe. E aí, então, temos o Império Francês, política expansionista, como a da Inglaterra, como a da França, como a da Holanda, a da Bélgica, Portugal, Espanha, né? Iniciou com a conquista da Argélia, em 1830, e no final do século ocuparam todo o noroeste africano, além da Somália e Madagascar. Na Ásia, controlou a Indochina, Laos, Camboja e o Vietnã. Então, está ali, né? Aqui, ó, essa região aqui que é conhecida, né, como Indochina, onde está o Laos, o Camboja, a Cochinchina, a Amman, Tonkin, que passou a ser domínio francês. Aqui o Ho Chi Minh, que vai lutar, né, e vai fazer com que se chegue ao processo de independência aí, dessa região. Bom, na Guerra da Indochina, ocorrida entre 1946 e 1954, os vietnamitas, em geral comunistas, lutaram contra as tropas francesas pela independência do Vietnã e pelo fim do domínio francês na região, chamada Indochina Francesa, como eu coloquei para vocês. Esse conflito resultou na independência do Vietnã, Laos, Camboja, e pode ter causado até 400 mil mortes. Essa é a guerra que os Estados Unidos perde, né, e que tenta, de todas as maneiras, através da sua máquina de propaganda ideológica, transformar uma grande derrota, que foi a Guerra do Vietnã, em uma grande vitória, através da criação de personagens como Rambo, né, Em Busca do Soldado Ryan, né, ou seja, vários filmes que mostram como um homem, um batalhão, né, ou uma companhia derrota os vietnamitas, como, na verdade, eles sofreram a maior derrota da história do exército, da máquina de guerra americana. Ok? Bom, o Império Francês, como eu também já coloquei para vocês, né, está aí a entrada da Alemanha no processo de expansão imperialista, deve ser a sua unificação tardia, que nós já vimos anteriormente. Após a unificação da Alemanha e da Itália, elas saem em busca também, né, de territórios, de regiões de onde possam ter mercados consumidores, extrair matéria-prima e explorar a mão de obra. Mas como se unificaram tardiamente, nós vamos ver que a busca desses territórios foi bastante conflituosa. Né? Ocupam áreas africanas somente no final do século XIX, como Togo Camarões. A luta da Alemanha por mais espaço na África resultou em conflitos como interesses ingleses e franceses. Bom, o Império Alemão, como eu falei, mas aí só mais tardiamente, né, com a Grande Guerra da Alemanha, que vai perder seu território na África, e que foram divididos entre as principais nações europeias, no período da França e a Inglaterra. Então, já haviam entrado tardiamente, são derrotados na guerra e acabam perdendo o pouco, né, que haviam conquistado pós-unificação. E aí, o grande estadista, né, o Bismarck, estadista alemão, do período, defendia que a presença alemã na África não se dava apenas pela exploração do seu território, mas que se caracterizava em um dever em nome da civilização, ou seja, os europeus acreditavam piamente nesse projeto, né, civilizador, na tese, né, da missão civilizatória, sempre subordinando os povos de origem africana, asiática e latinos aqui na América. O Império Italiano, com a mesma batida do Império Alemão, conquista poucos territórios, uma unificação tardia, né? Então está lá os territórios que ele conquistou: a Líbia, a Eritreia e a Somália. O Império Colonial Italiano vai de 1886 a 1960, né, o domínio sobre o porto de Massuá, segunda cidade da atual Eritreia, tomada do decadente Khedivato do Egito, tem início a constituição do Império
italiano. Né? Outra conquista foi tomar do Império Otomano, a atual Turquia, com pouca capacidade de resistir a uma agressão. Os italianos invadem a Líbia, naquela época província otomana, onde usam todo o armamento disponível para evitar qualquer revés. Foi nesse conflito que, pela primeira vez, se realizou um ataque aéreo. Olha só, né? A gente costuma falar que o avião foi usado lá na Primeira Guerra Mundial, mas os italianos já haviam usado o avião como máquina de guerra, que muito desagradou o Santos Dumont. Dizem até que foi um dos motivos, né, do suicídio dele, foi exatamente ver a sua máquina, o seu invento ser usado como máquina de guerra. E a estratégia italiana para bombardear importantes centros turcos naquela província. A Itália, os domínios da Itália, né? Então está lá a Itália, Tirana, na Albânia, que conquistou, Rodas ali naquela parte do Império Otomano, ali no finalzinho ali, a Líbia e a Etiópia e Asmar ali na Eritréia. Bom, o Império Japonês, aí após a Revolução Meiji, parte do território chinês da Coreia vão ficar aí sob domínio do Japão. O território português, que já vem, né, desde as grandes navegações, se expandiu, Portugal conquistou não só territórios na África, como na Ásia, mas também aqui na América. Então, temos ali o mapa que mostra os principais impérios conquistados, as principais regiões, conquistadas pelo Império Português. E aqui, então, temos todo o histórico das conquistas realizadas pelos portugueses, mas a partir da década de 60 começa todo um processo de luta por independência da África portuguesa. E aí Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe vão realizar suas revoluções e vão, então, vão ter reconhecido as suas independências. Ok? Bom, e aqui eu coloquei para vocês são algumas das personalidades, né, do mundo africano e as lutas de independência da África. Aqui, são todas essas nações que se fazem independentes do Império Português, as suas bandeiras, com as suas nacionalidades. Aqui são lideranças, aqui é o presidente português, que vai reconhecer a liberdade, né, a extensão, autonomia e conquista da independência africana, ok? Então, aqui a descrição da África portuguesa, símbolos, né, um jornal da época, Angola Independente, Liberdade e Vigilância. Bom, e aqui os domínios portugueses, né, que se libertaram, e aqui, gente, eu vou terminando essa aula sobre o imperialismo, ok? E sempre pedindo a vocês, usem, né, dos seus livros, da internet, dos meios que vocês têm para ter acesso ao conhecimento, para que vocês possam cada vez mais aprimorar o conhecimento de vocês. Valeu, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.